E João 14,16 não prova nada a respeito da Trindade. Pelo contrário, prova ainda mais a unicidade de Deus. E esse versículo é contra a doutrina da Trindade. Vamos ler. Em João 14, versículo 16, está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Antes de entendermos esse versículo, é necessário examinarmos o contexto dele. No versículo 17 ele diz: O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. O texto não está dizendo vós o conhecereis, falando de outro, mas vós o conheceis. Por quê? Porque Jesus estava ali diante deles e eles conheciam a Jesus, viam as suas obras. Então ele continua dizendo: porque habita convosco no presente, habita convosco e não habitará convosco, habita convosco e estará em vós. Jesus falando da terceira manifestação, que é do Espírito Santo, que é Ele próprio que virá quando Ele ressuscitar dos mortos e subir à destra do Pai. Então Ele voltará, Ele próprio voltará, Ele próprio, Jesus Cristo, é o Consolador. Veja o que o versículo diz: mas vós o conheceis porque habita convosco, Jesus estava com eles, e estará em vós quando Ele subir ao Pai e voltar. Não vos deixarei órfãos, Jesus diz. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ora, Jesus é o Consolador do qual ele disse que virá. Por isso que ele diz que eu não vos deixarei órfãos. Eu mesmo, Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu vou voltar para vocês. Não é outra pessoa, não é outro ser, não é outro Deus, outra divindade. É o próprio Jesus Cristo. O Espírito da Verdade, de como ele falou, o mundo não conhece porque nem o vê, mas vós o conheceis e o tendes visto. E eu rogarei ao Pai, ele estava falando aqui como filho, como homem, como filho unigênito do Pai, como a manifestação em carne do próprio Pai. Ali estava o próprio Espírito Santo, o próprio Consolador, mas nesta fala ele estava se apresentando como filho, como a figura humana, se expressando e dizendo: eu rogarei ao Pai, ao Espírito Santo, e Ele vos dará outro Consolador. Então